dia! Nós estamos no 6º episódio do nosso quadro Café com Perícia Oficial e hoje o nosso tema vai tratar da parte interna do Instituto de Identificação. Nós vamos falar do NPI, Núcleo de Perícias e Identificação, e do NPCI, Núcleo de Perícia e Comparação de Impressões Digitais. Nós estamos com as entrevistadas Débora Iga. A Débora é bacharel em Direito, formada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, perita papiloscopista da turma de 2014, especialista em Gestão Pública e pós-graduanda em Gestão de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Equipes. Ela também é mãe do Marcelinho, já atuou na URP de Jardim e atualmente está lotada no Instituto de Identificação, justamente no núcleo NPCI. Ela atua desde 2015 exclusivamente na área de identificação. E nós estamos também com a perita papiloscopista Lidiane Oliveira, a Lídia da turma de 2015. Ela possui os cursos de perícia papiloscópica em identificação humana pela Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela também possui o curso de cadeia de custódia de vestígios pela Senasp, comparação facial humana pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Lídia é bacharel em Direito pela UNAES, pós-graduada em Gestão Ambiental pela UNAES. Ela já atuou nos municípios de Jardim e de Coxim. Ela é mãe da Manu e do Theo e atualmente está lotada no Instituto de Identificação com vastas experiências no NPI, que é o Núcleo de Perícias em Identificação. Sejam muito bem-vindas, é um prazer compartilhar essa manhã com vocês, muito obrigada pela participação. Nós já falamos aqui no nosso quadro sobre a perícia externa, sobre a busca de vestígios em local de crime, perícia em objeto, em veículos, em residências, em comércios. Nós já entrevistamos os plantonistas que fazem a perícia no local de crime e hoje nós vamos bater um papo com a Lidiane, que vai nos explicar como que funciona o NPI, como que funciona a parte interna desse núcleo de perícias, esse suporte à atividade desse perito plantonista que vai para a rua, que trabalha em loco. E vocês também vão se lembrar que nós já gravamos o nosso episódio sobre a Carteira de Identidade Nacional, sobre o novo RG. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Débora sobre o NPCI, como que esse núcleo atua nesse trâmite interno, pós-confecção do documento de identidade. O que será que acontece depois que você, cidadão, confecciona esse documento? Como será que esses setores de perícia e identificação civil estão conectados? Como será que eles se complementam? Vem com a gente. Débora, eu gostaria de começar com você. Você pode começar explicando para a gente o que é o NPCI? O que faz esse setor? Bom, o Núcleo de Pesquisa e Comparação de Impressões, ou também o NCQC, que é o Núcleo de Controle de Qualidade e Comparações, ele atua após o atendimento lá no posto de identificação. Então, assim, muitas pessoas acham que podem chegar no posto, fazer o cadastro, a coleta das imagens, e daí, ok, é só imprimir o documento e sair de lá com o documento em mãos. Não é bem assim que funciona. Então, após a coleta das imagens e do preenchimento do cadastro no posto de identificação, o pedido, todo o processo entra no sistema e aí cai lá no nosso núcleo, que a gente faz a análise das imagens, dos dados biográficos, que são os dados cadastrados, nome, filiação, data de nascimento, e dos biométricos, que são as imagens, fotografia, assinatura e a coleta das digitais. Então, chegando lá no nosso setor, a gente analisa, vê se está no padrão, né, o padrão legal, o padrão forense que a gente precisa, né, afinal de contas a gente está fazendo perícia, e para poder fazer a liberação desse documento. Débora, essa análise, esse filtro que é feito no NPCI, é referente a todas as emissões de carteira de identidade? Isso engloba capital e interior? Isso mesmo, Dani. Todos os pedidos de RG, tanto da capital quanto do interior, inclusive das ações sociais, né? Os mutirões, conhecidos mutirões, que acontecem nas aldeias indígenas, na comunidade ribeirinha, dentro dos presídios, todos esses pedidos de RG, ou da Nova Sim, né, hoje é assim, chegam lá para a gente, tanto primeira via quanto segunda via. Tá? E daí, lá no setor, a gente consegue analisar, se é o caso de uma primeira via, vai trazer para a gente a imagem, para a gente ver se está no padrão, vai trazer as digitais, que a gente faz o controle da qualidade.
vai chegar ali o cadastro, a gente conferir com a certidão se o nome está correto, se a data de nascimento está correta, ou se de repente está batendo com uma via anterior, que pode ser uma segunda via, entrando como uma primeira. Então ali a gente já começa a fazer o primeiro, a primeira filtragem do que é aquele pedido, quem é aquele requerente. Mesmo se a pessoa faz aquela coleta na tinta, ainda é aquela foto 3x4, vai passar por este setor. Vai passar por esse setor. O padrão tem que seguir, o padrão, a fotografia a gente usa o padrão ICAO, que é o padrão utilizado na identificação internacional, né? Então, o fundo branco, não pode ter acessórios, né? A resolução tem que estar muito boa da imagem. Na coleta né, feita com tinta, a gente tem que tomar cuidado para não ter um borrão, uma mancha por suor, por excesso de glicerina quando é necessário, ou de repente até um dedinho que sujou ali. Então a gente tem que, a gente mantém o padrão de qualidade, tentando seguir o mesmo da coleta online, né, dos postos online. Débora, a gente percebe que é mais um setor que também analisa detalhes, né? Assim como quase todas as atribuições dos peritos papiloscopistas. Então é muito importante porque se eu tenho 2 RGs já emitidos no Mato Grosso do Sul, todos passaram por esse crivo, todos passaram por essa análise, até para ver se o requerente não está trocando informações, né? Se ele apresentou uma certidão de casamento no primeiro RG e aí no segundo ele apresentou uma certidão de nascimento. Então é muito importante porque é uma análise biográfica e também biométrica, quer dizer, alguém pode estar com a minha certidão tentando fazer um RG e vai ser outra digital e a minha certidão. E isso também fica paralisado ali no NPCI. Isso mesmo, Dani. É um setor extremamente importante. Ele é muito pertinente porque, como você trouxe aí o exemplo, será que aquela pessoa está usando a sua certidão mesmo ou é uma certidão de um terceiro? Né? Tentando já uma falsidade ideológica, visando uma fraude, alguma coisa assim. Esse tipo de conduta a gente pega bastante, infelizmente a gente pega bastante lá no setor. Ou então casos de duplicidade de registro, a mãe foi lá e registrou, anos depois o pai foi lá e registrou, então a pessoa está com 2 nomes, né? E cai ali para a gente fazer análise de quem é aquela pessoa, qual é a certidão correta dela. E até, como você bem falou, o caso das certidões, né? Então, a pessoa fez, sei lá, um primeiro RG com registro de nascimento, ok, casou, teve uma alteração de nome, daí ela faz uma segunda via com o nome de casada, vem a se divorciar e daí vai lá e apresenta a certidão de nascimento para fazer essa correção, essa alteração. Tá certo? Não, não tá certo. O Estado Civil não retroage. Então, a pessoa que é solteira usa a certidão de nascimento. A pessoa que é casada usa a certidão de casamento. A pessoa que é divorciada usa a certidão de casamento com a averbação do divórcio. E a pessoa viúva faz com a certidão de óbito? Não, porque quem vai fazer o RG é o cônjuge vivo. Então, é a certidão de casamento com a averbação do óbito do cônjuge. Olha que informação importante, pessoal. O Estado Civil não retroage. Então, se você tem uma primeira via que foi confeccionada com a certidão de casamento, não pode apresentar numa segunda via a certidão de nascimento. O Estado já tem a informação de que você tem um matrimônio, de que você é casado. Então, qualquer divergência nesse matrimônio precisa ser informada e vai ser justamente ali na hora de confeccionar o documento. Muito interessante. Débora, a nossa terceira pergunta era mais ou menos nesse sentido. Qual que é a importância desse filtro, né, do NPCI? O que você costuma achar que é relevante, que se não tivesse esse filtro do NPCI, poderiam acontecer? Se não tivesse essa análise do perito papiloscopista ali, o que poderia acontecer? Então, Dani, se não fosse o trabalho do setor, como eu disse, teríamos muitas fraudes, muitas fraudes mesmo. Pessoas passando por outra, ou até caso de adoção à brasileira, né, que é ilegal. Então, se houve ali um caso de adoção, a gente pede uma sentença. Na sentença a gente já fiscaliza, né, vê se tem o pedido do cancelamento do registro anterior, para aquela pessoa poder começar do zero ali, né?
Então, a gente analisa tudo isso. Se não fosse o setor e o olhar do perito, muita coisa errada passaria, né? Muita coisa errada mesmo. E agora também a questão dos transgêneros, né? Que hoje uma pessoa pode chegar num cartório, pedir alteração do prenome e do gênero, né? Do sexo, e o cartório emite essa certidão. Comunica a gente, tá? O cartório comunica via ofício lá para o setor, e daí aparece lá para a gente o pedido dessa nova identidade com uma via anterior. Então, vamos supor, o João tinha lá a primeira via, e agora ele entra com um pedido como Maria, e a gente vai fazer a unificação desses dados, inclusive com os dados criminais, caso haja com o nome de João. Vai migrar tudo num corpo só no processo agora da Maria. Isso tudo a gente faz ali dentro do setor, né? É a mesma pessoa, independente de gênero ou de nome, mas dentro ali do nosso sistema, entra tudo no mesmo corpo. Nossa, olha quanta informação. Não é puramente uma análise do que está escrito, né? No nome do pai, nome da mãe, mas uma análise de legalidade, de juridicidade. Uma criança que pode ter sido adotada 2 vezes vai mudar o nome dos pais. E aí tem que estar ali justificado por que está mudando esse nome. Uma pessoa, então, transgênero. Aquilo que é permitido por lei, as pessoas vão buscar e elas vão fazer. E o sistema precisa rodar para isso, né? E essa análise passa por vocês. Muito interessante. A Débora estava contando, explicando um pouco agora sobre o NPCI, e eu me recordei de um caso que aconteceu comigo. Nós tínhamos um familiar que possuía uma babá, e eles vieram passear aqui em Campo Grande, e essa babá queria fazer documento de identidade. Eu estava de férias, conversei com um colega que estava na ativa, e ele falou assim, não, nós temos vaga hoje, ela pode vir aqui fazer o RG. E ela foi, era uma coleta online, ela ia fazer a foto ali na hora, assinatura na hora, e fez. Quando chegou no NPCI, esse colega constatou que ela já possuía um RG no Mato Grosso do Sul, feito na cidade de Bonito, há muitos anos atrás, ainda na coleta da tinta. Era a mesma digital, mas era outro nome. Ela utilizava outra certidão, outro nome de pai, outro nome de mãe, outra data de nascimento. E aquela primeira certidão era a real identidade dela e tinha um mandado de prisão em aberto. E aí ele me ligou e falou, olha, essa pessoa é seu parente, ela tem um mandado de prisão em aberto. E foi um colapso na família. Como assim mandado de prisão em aberto? Era uma pessoa muito calma, muito pacífica, babá de 3 crianças, e tinha um mandado de prisão em aberto, emitido pelo estado do Mato Grosso, envolvida acho que até em casos de conotação sexual, e foi um escândalo. Imediatamente a gente avisou o SIG na época, que fez ali a prisão, cumpriu o mandado. E realmente, se não fosse fazer aquela coleta de RG, e o NPCI acusar, olha, é a mesma digital, mas não é a mesma pessoa, aquela família, que naquele momento eram nossos familiares também, estariam ali com uma pessoa criminosa, procurada, cuidando, né, das crianças. Então, olha a extensão do trabalho do perito papiloscopista. É justamente nesse setor, então, Débora, que se confere, né, se o requerente está fazendo a primeira via ou se é uma segunda via, mesmo que ele não informe, né? Isso mesmo. Já aparece ali para a gente, Dani, um histórico daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa está entrando como uma primeira via, fala que nunca fez o RG no estado, e daí ali a gente já mostra para ela, fala assim, olha, você tem sim, fez há alguns anos atrás, mas você já tem esse cadastro, né? Então, no caso de uma segunda via paga, a pessoa precisa recolher a taxa, né? É um documento que hoje é gratuito, né? A primeira via da carteira de identificação nacional, assim, é gratuita, mas uma segunda via ela já é paga. Então, ali já acusa que tem um histórico ali, já tem um cadastro com a gente. Da mesma forma que acusa uma alteração de nome, ou às vezes até uma filiação, alguma coisa que não é um reconhecimento de paternidade, tudo ali aparece para a gente. E o requerente pode até omitir essa informação que é uma segunda via, justamente para não efetuar o recolhimento desse pagamento, né? Dessa taxa, ou porque ele esqueceu, ou porque ele acha que não é uma segunda via. Exatamente, né? Débora, e agora com essa alta procura pela carteira de identidade nacional, eu imagino que esse núcleo esteja sendo muito demandado pelos nossos profissionais peritos papiloscopistas. Como é o suporte do núcleo NPCI, especificamente ao interior do estado e aos postos da capital? Antes da nova SIM,
né, antes dessa alta demanda, a gente dava o suporte, assim, todos os peritos do setor, que antes éramos em cinco peritos, nós prestávamos esse suporte através do telefone fixo do setor, através do Policinha, que era o WhatsApp, e pelo Spark, que é o aplicativo de mensagem corporativo, né, de dentro do Instituto. Então, todos nós conseguimos dar esse atendimento, esse suporte. O colega está sozinho no interior, surge ali uma dúvida em relação a uma certidão, alguma coisa, a gente conseguia atender ali. Com esse aumento da procura pela SIM, né, da demanda, o setor dobrou de tamanho, né? Hoje estamos em 11 peritos, e a gente não consegue dar o suporte como nós fazíamos antes, todos. Então, hoje é o chefe do setor, tá, que atende os colegas do interior e da capital também, né, quando tem dúvidas, mas a orientação é que o colega do interior primeiro procure o chefe da sua regional, né, então, porque os chefes ali, eles têm um grupo de trabalho e as informações são repassadas para eles também. Então, o colega que está lá na ponta procura o chefe da sua regional. Se o chefe da regional não conseguir atender aquele questionamento, aí ele passa para o chefe do núcleo hoje, tá? E daí o chefe do núcleo dá o encaminhamento necessário. É uma divisão administrativa para o trabalho fluir, Isso, né? a gente precisou fazer esse escalonamento para a gente poder... os outros peritos, né, a gente fica mais na liberação, nas análises, nas comparações, e esse trabalho mais administrativo, o chefe vai dando o andamento. E eu imagino que a demanda é muito alta. Ontem mesmo nós vimos que o Pátio Central Shopping encerrou o dia aqui com 300 atendimentos, né? Multiplicando isso por dia e somando ainda os demais postos. Débora, a gente pode dizer que esse setor, o NPCI, ele está intimamente ligado à entrega da nova carteira de identidade nacional? Sim, Dani, a gente pode falar assim, porque hoje, como eu falei anteriormente, o RG deixou de existir. Antes a gente fazia análise em cima do documento RG. Hoje é a nova carteira de identificação nacional, que é a nova SIM. Então, todo o trabalho que nós fazíamos antes em relação ao RG é feito agora com base na SIM, que tem como numeração base o número do CPF. Ok. Essa próxima pergunta eu acho até que você já respondeu, mas como ela chegou pela caixinha do Instagram, a gente vai fazer. A qualidade da coleta biométrica, em especial da impressão digital e da fotografia, é avaliada por esse núcleo? Como funciona nos casos em que a coleta não é digital, quando ela é feita na tinta, quando ela é 3x4, quando se trata da foto? Quais são os parâmetros? O que vocês avaliam? Dani, a gente avalia principalmente a nitidez da imagem, tanto da fotografia quanto da digital. Então tem que ser uma coleta de digital boa, que a gente consiga identificar, fazer a classificação primária e ver ali as minúcias, né? E na fotografia tem que estar nítido, uma foto clara, sem sombras, sem acessórios, no máximo um óculos com uma armação discreta, sem reflexo na lente, né? Então, tudo visando a facilitar uma identificação, né? Uma possível identificação no aeroporto, né? Ou enfim, dando entrada num documento em cartório, alguma coisa em bancos também. Então, a gente busca essa excelência na imagem. E funciona, pessoal, porque esse caso que eu contei para vocês, dessa comparação da babá, foi justamente um prontuário offline da cidade de Bonito, né? Que ainda era na tinta e ainda assim o sistema acusou. Débora, agora a Nova SIM passa por 3 bases: Instituto de Identificação, Ministério da Justiça e Receita Federal. Como está esse fluxo de informações? Como têm sido os desafios e as soluções que os peritos papiloscopistas do Instituto de Identificação estão enfrentando? Então, Dani, no início do processo foi bem complicado, né? A gente tem que pensar que são 3 órgãos autônomos, independentes, cada um com seu banco de dados. E, por exemplo, a Receita Federal não acentuava no seu cadastro. Então, o nosso sistema, que acusa, inclusive, um espaço a mais entre nome e sobrenome, né, prenome e sobrenome,
travava. Né? Uma acentuação para a gente é muito importante. A Receita antes abreviava sobrenome. A gente não pode abreviar. Né? No nosso documento, a gente não abrevia. Então, isso tudo foram obstáculos. Né? A questão do local de nascimento, que a gente não pode colocar distrito. Receita Federal e Ministério da Justiça já colocava o distrito, né? Então, isso tudo a gente teve que ajustar. E isso deu uma retardada nos processos. Logo ali de início, travava muito. Né? Um requerente que, de repente, teve uma alteração no nome da mãe, que deixou de ser casada, chegava na validação dos dados na Receita e travava, e daí o requerente tinha que ir lá na Receita Federal, preencher formulário, levar a certidão de divórcio da mãe, né? E isso tudo demorava muito. Né? Hoje já está bem melhor, já está mais célere. O nosso colega lá do setor, que é formado em tecnologia, ele conseguiu fazer ali dentro do sistema deu uma facilidade. Né? A gente agora anexa a certidão da pessoa no cadastro. Quando chega lá na Receita e vê que tem divergência, a própria Receita já abre essa certidão e vê, não, ó, agora aqui está certo, meu banco de dados está desatualizado. Ela vai lá no banco de dados dela, corrige e segue fluxo. E o mesmo acontece com o Ministério da Justiça. Se tiver que fazer alguma atualização no banco de dados, eles já fazem e daí já libera. Isso quando verifica que é só um detalhezinho de acento, coisa simples, né, Débora? Sim. Porque se for algo mais divergência de sobrenome todo, aí já é competência dos nossos, né? Sim, não. Para fazer essa... Todos os órgãos, eles fazem as suas devidas averiguações, né? Passa ali pelo banco de dados da Receita, a Receita pega aquela certidão e fala, não, agora isso daqui tá correto, o cadastro está correto de acordo com essa certidão, libera, cai para a gente, daí a gente vai analisar no sentido de é a mesma pessoa, porque daí vai trazer uma imagem antiga, de um processo antigo, é a mesma pessoa, o que aconteceu com esse sobrenome, o que aconteceu com essa filiação que está trocada, né, que foi alterada, foi retificada, o que aconteceu? E aí vem tudo aquilo que eu já falei, né, do nosso trabalho como perito, especialista com expertise em identificação civil. E aí depois passa para o Ministério da Justiça, mas para dar a validação ali, para jogar no aplicativo do GovBR. E facilitou muito para o requerente, né? Que daí não é ele que tem que correr atrás dessa busca, ir lá, levar e tal. Então, internamente já se resolve e melhora. Exatamente, ele, né? exatamente. Ficou um processo mais célere. Né? Então, a gente pode dizer que nós passamos por um período de ajuste, né? E que a solução veio, então, de um perito papiloscopista formado em tecnologia. Quer dizer, eu não preciso ir lá levar a minha certidão na Receita, porque ele apresentou ali a solução. Olha a proatividade, né, do setor, do servidor. E isso trouxe uma comodidade para o público em geral, né, muito grande. Sim. Porque, como eu disse, a pessoa ia fazer o processo, quando chegava lá para retirar, cadê a carteira? Não estava pronta. Por quê? Porque parou na Receita, daí vai atrás da Receita, aí corrige, leva toda a documentação que a Receita pedia, para daí cair para a gente, para daí a gente analisar. Então, assim, demorava muito, né, os casos que tinham alguma divergência. E eu imagino que hoje nós temos também um canal de comunicação, né? O Instituto de Identificação deve conversar diretamente com a base da Receita Federal. Sim, sim, a gente tem um canal aberto com o pessoal da Receita, todas as informações, dúvidas, a gente já conversa ali no grupo e já resolve. Débora, a gente sabe que você é uma referência dentro do NPCI, uma recordista, pessoal, de liberação de prontuários civis. Eu falei que ontem nós tivemos quase 300 atendimentos no Pátio Central Shopping. A Débora, às vezes, chega a fazer 300 liberações em um dia. Quer dizer, ela, sozinha como perita papiloscopista, pode dar vazão a um dia inteiro de trabalho de um Pátio Central Shopping, de um posto de identificação com o fluxo do Pátio Central Shopping. Diante disso, tem algum caso que você gostaria de compartilhar, que você acha que o trabalho do NPCI, que o trabalho feito ali dentro foi relevante, que de alguma forma ficou marcado na sua memória? Ai, Dani, tem inúmeros, né? Cada caso mais complexo que a gente pega fica guardado, sim. Você falou, né, que eu sou recordista, tudo. E a gente
faz, né, com agilidade, mas mantendo a qualidade. Então, a primeira vez que no final de expediente, meio de semana, que eu estava super cansada, eu peguei uma inversão de dedos, numa mão esquerda, anelar e médio esquerdos, eram 2 presilhas, inclusive, né, que passando ali, caíram as duas, falei, não, está diferente. Falei, não, peraí, meu olho tá bom. Então, a gente mantém a qualidade, né? Então, foi um primeiro caso, assim, que eu fiquei muito feliz, né? Por perceber que, mesmo cansada, ali a gente consegue, e a gente deve, né, manter essa qualidade. Bom, de um caso relevante que eu posso comentar aqui, aconteceu ano passado, que uma colega foi fazer um atendimento no interior, e quando caiu esse processo para a gente analisar, nós percebemos que ele já tinha um RG com outro nome, e quando nós fomos ver a certidão que ele estava usando, era de uma criança desaparecida no interior de São Paulo, há muitos anos atrás, hoje seria um adulto, enfim, uma criança que nunca foi encontrada, e que tinha sido noticiado no final de semana num jornal nacional, num jornal de grande veiculação, e essa pessoa viu e falou assim, opa, tem uma oportunidade aí para eu fazer uma falsidade ideológica. E foi em São Paulo, pegou uma segunda via dessa certidão e apresentou para fazer o RG. Né? Enfim, quando ele foi buscar esse RG, foi preso em flagrante, né? Porque acusou que as digitais não seriam... Não seriam, não eram dele, e os dados, né, biográficos, perdão, não pertenciam a ele, era um outro nome, uma outra filiação, uma outra data de nascimento. Ele estava tentando fazer um documento de uma outra pessoa, né, pegando para si uma certidão de um terceiro. Olha aí o NPCI em ação e colaborando com a segurança pública e com a justiça, porque todo inquérito policial, muito provavelmente, no caso flagrante desse, vai virar uma ação penal. Pessoal, são muitas informações, mas é possível perceber que é um trabalho muito minucioso e construído a muitas mãos. Olha quantos peritos trabalham nesse processo. Um único ato é revisto e revisado inúmeras vezes para garantir a lisura, para garantir a veracidade, a autenticidade do documento que chega aí, na sua mão, a você que está do outro lado da tela. Lidiane, passando para o NPCI, para o Núcleo de Perícias e Identificação. Assim como existe uma fase interna da produção do documento de identidade, existe também uma fase interna da nossa atividade, que é o nosso carro-chefe, que é a perícia papiloscópica, que é feito na rua, né? Vamos falar um pouquinho desse lado de dentro. O que é essa parte interna do NPI? O que esse setor faz? Então, o Núcleo de Perícia Papiloscópica em Identificação, Dani, ele recebe todas as perícias realizadas no estado, praticamente, porque tem alguns municípios que não possuem o sistema de busca, o sistema de análise de fragmentos, o sistema EIBS. Então, todas as perícias realizadas em local de crime, tanto os documentos enviados pelas autoridades policiais e jurídicas também, que encaminham para nós documentos, objetos colhidos em local de crime pelos nossos colegas plantonistas. Todo esse material é recebido, ele é acondicionado em envelope de segurança, é formalizado com o formulário de cadeia de custódia e entregue ao núcleo de perícias. Ali, o chefe do setor recebe e ele vai designando para cada setor competente para fazer essa análise. Então, primeiramente, ele passa um filtro por ele e depois passa para os demais colegas que vão fazer a inserção no sistema, essa análise mais minuciosa. É feito um filtro, primeiramente, ali por exemplo, de um local de crime, que foram coletados fragmentos de impressões digitais, numa residência, comércio, enfim, qualquer que seja esse local. Chegando ali no setor, é passado pelo perito papiloscopista analisar se aquele fragmento ele tem realmente condições de ser inserido no sistema, se ele tem ali minúcias, pontos característicos suficientes para que o sistema reconheça e faça o confronto com os candidatos que ele mostra para a gente. E aí, depois dessa prévia, desse filtro feito, daí que ele vai para a inserção, ou ele é separado para uma possível, um laudo sem condições, de um fragmento que não teve, infelizmente.
às vezes ali na hora, por condições até de clima, temperatura ou umidade, acaba se perdendo um pouco das características ali. Então a gente acaba inviabilizando esse fragmento. E aí alguns têm condições, às vezes, só de um confronto direto com o suspeito apresentado pela autoridade policial. Então, ainda assim, ele não é totalmente descartado. Talvez ele não tenha condições de uma inserção no sistema, que é um pouco mais sensível a essas características, a essas minúcias. Mas se for um confronto direto, o perito ali com a sua lupa de mesa consegue observar e fazer um confronto com as impressões digitais apresentadas pela autoridade daquele suspeito, a gente consegue positivar um fragmento. Então, a gente faz uma varredura bem minuciosa para que não se perca nenhum tipo de fragmento, que a gente consiga utilizar ali todo o trabalho do nosso colega na externa, que ele foi lá, fez o serviço dele, ali dentro a gente capricha mais ainda para ver se consegue dar um bom resultado. Lídia, a gente pode dizer então que o NPI na parte interna, ele é um suporte àquela parte operacional. Ele é um suporte para o servidor que foi para a rua. E esse suporte, ele é ofertado tanto para a capital quanto para o interior. O que muda nesse auxílio que o núcleo passa? O que muda do servidor para a capital, do servidor para o interior? Então, Dani, o que difere do interior para a capital é que eles remetem para nós esse levantamento que eles fizeram no local de crime lá, e chegando para a gente ele é analisado da mesma forma depois desse trâmite aí, só que aí tem mais burocracia por questões de documentos que a gente tem que fazer, até para enviar uma resposta. Ela é mais demorada, a gente tem que fazer mais documentos, memorandos, comunicações internas para enviar uma resposta para eles, até que chegue. Mas o tratamento das imagens, das impressões digitais, dos fragmentos, ou até desse objeto, é tudo da mesma maneira. A perícia em si, a análise do perito ali dentro do setor é a mesma, tanto para a capital como para o interior. O que difere mesmo é questões burocráticas. O trâmite. O trâmite. Lídia, vamos para a parte prática. Vamos supor que o perito papiloscopista plantonista da capital está chegando hoje no NPI, entregando o trabalho dele do dia, ele acabou de entregar o plantão. Como funciona esse suporte? Onde que começa o trabalho do perito papiloscopista que está ali dentro do NPI? Você vai receber essa coleta de fragmentos e dali em diante, o que vem depois disso? Sim, passada essa entrega, tem os trâmites burocráticos de recebimento e documentação que eles assinam e preenchem e entrega para nós fazermos essa análise prévia. Vamos supor que ele traga 30, 40 fragmentos. Vamos analisar um a um para ver quais destes poderão ser inseridos no sistema, quais destes serão considerados sem condições, quais destes serão com condições somente de confronto direto por aquele suspeito que o delegado nos aponta, né, como possível ali do local. E aí a análise começa com a inserção. Vamos pegar estes fragmentos, primeiramente inserir no sistema, porque demora um pouco esse retorno do sistema. E o sistema não traz o candidato, o sistema traz vários candidatos, às vezes 30, às vezes 40, às vezes até 100 já trouxe. Então, o perito papiloscopista tem que sentar e olhar um a um dos candidatos que o sistema ele traz uma proximidade de convergência, não significa que aquele que ele trouxe é o convergente. É o perito que tem que fazer a sua análise de contagem de minúcias, observar cada detalhe dessa imagem, por isso a importância dessa também, da coleta lá no comecinho, porque é aqui que a gente faz o confronto. Se aquela coleta inicialmente não tiver sido boa, atrapalha aqui, neste momento, nessa fase de análise, de confronto, porque a gente tem um fragmento, a gente não tem a coleta inteira. Então, aquele pedacinho ali do fragmento, se ele não estiver naquela coleta bem feita, infelizmente a gente acaba não achando. Mas é um a um. Então, é demorada essa análise por conta disso, porque o sistema nos traz muitos candidatos.
e aí ela é feita individualmente, né? Então são várias análises de um só trabalho, né? Isso. Primeiro esse filtro para saber quantos fragmentos vão ser inseridos, quantos compensa levar para o sistema. Uma vez inseridos, esse sistema vai trazer para cada um desses fragmentos, vamos supor que você inseriu os 30, ele vai trazer para cada um uma determinada quantidade de candidatos e o perito papiloscopista vai ter que analisar um a um. É mais um trabalho muito minucioso. Lide, como funciona a inserção desses fragmentos digitais no sistema EIBS, para o caso dos peritos papiloscopistas que não possuem esse sistema? A gente sabe que hoje esse sistema está instalado na capital, em algumas unidades regionais, mas nem todas as unidades regionais possuem. Então, como que fica, por exemplo, a perícia do perito papiloscopista que está lotado lá em Paraíso das Águas, por exemplo, que lá não tem esse sistema, que não tem acesso a esse aparato, a essa ferramenta? Então, são poucas as regionais que têm o sistema, então, assim, a maioria dos municípios encaminham para a capital essa coleta, esses fragmentos, esses vestígios de local de crime. Tá, o colega lá de Paraíso das Águas que coletou, fez o seu local e ele vai enviar esses fragmentos para nós, então pode demorar um pouco mais por conta desse trâmite de envio apenas. Mas chegando aqui, é dado o andamento da mesma forma. Temos um setor que fica designado somente para atender as demandas do interior. Um setor não, os colegas peritos papiloscopistas dentro do mesmo setor, né, do núcleo de perícias. Então ele fica responsável por atender somente o interior para dar um andamento mais ágil e outros ficam atendendo mais a capital. Esses fragmentos serão inseridos no sistema também, da mesma forma. Lide, nós falamos agora há pouco com a Débora sobre a análise da coleta da impressão digital feita lá na hora da confecção do documento de identidade e do rigoroso processo que o NPCI faz sobre essa coleta. Você diria, então, que a qualidade dessa coleta lá no momento da confecção da nova SIM influencia no trabalho do NPI? Totalmente. É primordial essa análise, esse filtro que eles já fazem lá. Eles, com a expertise deles, de saber, olha, essa coleta não pegou uma minúcia que está nessa lateral e deveria ter pego, então a gente vai precisar refazer, porque na hora da análise lá com aquele fragmento, eu só vou ter aquele pedacinho que faltou. Então, aquela análise prévia que eles fazem lá é importantíssima para o resultado final do nosso trabalho ali. A gente pega muito fragmento que realmente é mais ponta de dedo, é mais lateral e é primordial. A análise deles, o filtro que eles já fazem lá, às vezes reprovam uma imagem, não é porque é porque a importância dela estar completa é muito grande. Então ela deverá ser coletada novamente para que lá no final, na ponta, a gente consiga bons resultados. Inclusive, quando a gente está treinando, né, os novos atendentes, que fazem o atendimento ali do público, uma coisa que eu gosto de falar sempre é que a perícia começa ali, né? Então, se a gente, pensando em tudo que pode acontecer dentro da perícia, tudo que pode acontecer, a perícia começa na coleta. No primeiro atendimento. Primeiro atendimento ali do RG, a importância da rolagem completa do dedo. Isso. Né? Faz muita diferença. São trabalhos que se complementam e que um auxiliam ao outro, né? Lide, todos os servidores do NPI, esses que estão na parte interna do núcleo, todos eles já estiveram no plantão? Um perito papiloscopista conhece a realidade do trabalho do outro? Sim, conhecemos, né? Porque é até importante um saber do trabalho do outro para você entender o porquê aquela coleta veio daquele jeito. Talvez lá no local tinha um pouco de umidade e você consegue detectar algumas particularidades de cena de crime ali no fragmento. Aquele fragmento que possivelmente estava há mais tempo ou um fragmento que é mais recente. Então, existe um rodízio, sim, até por conta de férias, algum servidor ausente, a gente do expediente acaba indo suprir esse plantão. Então, é importante que tenha o feedback, essa troca também de experiência para garantir ali no resultado também, é muito importante. Então, é sempre feito, todos, pessoal do expediente já sim passaram pelo plantão
E vice-versa, o plantonista também já passou pelo expediente para fazer essa inserção, saber como é o retorno do sistema, fazer esses confrontos diretos, porque às vezes o delegado pede lá para o plantonista do local um confronto, falou, apareceu um suspeito aqui, consegue fazer aí, o plantonista já desenrola na hora, já faz o seu confronto direto ali, faz o seu laudo e já acelera o resultado, já encaminha para o delegado. Um conhece a dinâmica, né, do trabalho do outro, um está apto a cobrir o trabalho do outro, no caso de um atestado ou de uma falta justificada. Lide, como ficam os prazos? Com essa colaboração mútua, dá para cumprir, dá para montar o laudo no prazo legal? Qual que é o prazo para a emissão desse laudo entre a perícia e o envio do resultado dessa perícia para o delegado de polícia? E qual que é o prazo fático que dentro do núcleo vocês conseguem cumprir? Olha, a gente tenta seguir o prazo do CPP, que são 10 dias, né, o cumprimento para que este laudo finalize, para que chegue até a autoridade policial, ao delegado. Nós estamos conseguindo cumprir até antes, com essa celeridade, com essa dinâmica envolvendo o plantonista e o expediente, a gente consegue dar uma fluência boa, flui bem o trabalho para que seja cumprida essa determinação legal, esse prazo legal. Então, assim, pouquíssimos casos pode acontecer de pedir uma prolação, acaba pedindo por conta dos inúmeros fragmentos que foram coletados, da relevância daquele local. Às vezes tem um fragmento que a gente tem que passar por vários colegas para serem analisados, não é só aquele perito que faz análise de um fragmento daquele. Às vezes a dificuldade da análise é tamanha que se passa por vários colegas fazer a mesma análise, para a gente chegar na veracidade da eficácia de um resultado. Mas mesmo passando por toda esse trabalho, a gente ainda consegue cumprir, sim, dentro do prazo, para entregar o laudo. Dentro desse prazo de 10 dias. Dentro desse prazo de 10 dias. Excelente. E como funciona essa inserção no sistema? Porque quem está ali do outro lado da tela pensa em algo muito automatizado. A gente até conversou com os plantonistas no dia do episódio deles, daquelas van que tem no CSI, que o perito já coloca ali na van e já vem aquele alerta vermelho na tela. Então, como que é para que o nosso telespectador possa entender quanto tempo demora, qual que é o trabalho do perito papiloscopista e qual que é o trabalho do sistema dentro dessa inserção? Não é bem rápido assim como se pensa, né? Inseriu, trouxe lá aquele candidato, já a foto, as imagens, e é só ele, pronto, acabou. Não tem isso. O nosso sistema traz vários candidatos. Então, como a gente já disse anteriormente, é uma análise bem trabalhosa, porque são muitos candidatos que o sistema traz. Então, não tem, dessa coleta do local até chegar aquele resultado no laudo, é bem trabalhoso, é bem demorado. Até para quem nos acompanha entender, existe uma análise básica, que é do tipo fundamental, né? Nós temos uma classificação das impressões digitais, e aí depois de analisar essa impressão digital no filtro ali dela, da classificação básica, aí vem, né, a análise das minúcias, das contagens de linhas e assim por diante. Então, realmente, não tem como ser que nem acontece lá no CSI, que de imediato já traz um candidato, e às vezes traz um candidato, né, Lid, com um score alto, mas não é a pessoa. Não é, você vê que é muito parecido, então são nesses casos que a gente passa para vários colegas analisarem também, porque você olha assim e fala, é igual, é ele, mas você vai analisar realmente todas as minúcias, bate a classificação primária, bate contagem de linhas, mas quando você vai ver de uma outra parte desse mesmo fragmento, começa a não bater, começa a não ter contagem correta, um ponto aqui, outro ali está divergente, e aí um colega consegue analisar, ver uma parte, o outro consegue ver outra, então essa junção ali da análise e ajuda mútua dos colegas, nossa, garante muito um resultado. Assim como a gente já viu e alguns colegas já documentaram aqui, que tem score que vem muito baixo, vem lá um score de 15, 30 e o fragmento. Então, né? Tem essas divergências realmente aí do sistema. O sistema ajuda e algumas vezes ele dá mais trabalho. Depende muito Depende do perito, muito do né? perito mesmo.
Lid, tem algum caso que você acha que o seu trabalho dentro da parte interna do NPI foi relevante? Eu acredito que tenham muitos, né? A gente sabe que é um trabalho diário, mas tem algum que você lembra, assim, com facilidade, que ficou muito registrado? Sim, nós temos inúmeros casos relevantes, né? Essa questão da identificação, ainda mais a necropapiloscópica, ou algum caso relevante de furtos na cidade. E aí a gente, às vezes, numa coleta necropapiloscópica, por exemplo, você coleta, é difícil, a gente sabe da dificuldade que se tem nesse tipo de coleta. Então, você acaba olhando ali para depois aquele resultado e fala, nossa, não está muito legal essa coleta. E aí dizer que ela não está com condições de ser inserida no sistema. Mas aí, com a insistência que eu tive naquele dia, eu coloquei no sistema, ele trouxe alguns candidatos, sim, e a gente conseguiu identificar esse corpo, esse cadáver, com essa insistência ali de tratar um pouco aquela imagem, melhorar a nitidez dela no Photoshop, em alguns outros aplicativos de melhoria de imagem, e aí a gente inseriu no sistema e ele conseguiu fazer a leitura, porque a gente insere às vezes o mesmo fragmento várias vezes, de maneiras diferentes, para que essa leitura seja feita diferente também, e às vezes traz, e aí nesse caso deu a identificação do cadáver, e a gente fica super feliz, né, que consegue identificar o corpo e devolver para a família. Às vezes ali no IMOL é uma busca, né, pela identificação, e depende desse nosso trabalho ali. Então era uma coleta que já estava desacreditada por alguns colegas e você aí... trabalhou, até porque para cada inserção você pode comunicar para o sistema determinados pontos, né? Sim, a gente... Então numa primeira você marca 10 pontos, numa segunda você marca... A gente ajuda um pouco o sistema a entender que aquele ponto existe ali. Talvez o sistema não esteja reconhecendo aquele algoritmo, mas a gente diz que aquele ponto está ali. Então a gente vai ajudando o sistema a reconhecer e trazer o resultado que a gente está precisando. Muito bom. E eu imagino que além da necropapiloscopia, você tenha colaborado em muitos casos também de investigação aqui na capital, né? Sim, com certeza. Realmente é uma relevância todo dia, é difícil mensurar um caso, com certeza. Né? Pessoal, é importante destacar que são setores distintos, um setor aqui que é o civil, representado pela Débora Iga, e o outro voltado à área criminal, representado aqui pela Lidiane, mas que acabam se interligando e repercutindo de uma certa forma, né, um na qualidade do outro. Nós já estamos quase finalizando o nosso 6º episódio e eu queria perguntar se tem alguma mensagem que vocês querem deixar, seja para os nossos colegas, peritos papiloscopistas, seja para quem está se preparando para essa carreira. Lid? Olha, a mensagem que eu deixo é que é extremamente importante esse trabalho gratificante de ser realizado. A gente fica muito feliz com o nosso resultado. Autoridade policial, a gente recebe elogios. Então, assim, para quem já está trabalhando, que continue fazendo com excelência, que nossos colegas, a gente tem certeza que fazem com excelência, gostam também desse resultado. E para quem está se preparando, é uma carreira linda, é muito, muito legal. A gente se apaixona pela papiloscopia, né? Exatamente, concordo com a Lid, 100%, é uma carreira apaixonante, né? A hora que a gente começa, lá no início da carreira, né, que a gente começa a perceber ali que o olhar está ficando afiado, né, está ficando apurado, é muito legal. É muito bacana. Muito bacana. A gente trazer, né, um resultado para a sociedade. Isso. Né, é um trabalho que a gente consegue ver o resultado dele, né? Sim. Não é algo que a gente faz enquanto servidor e vai embora para casa, não, a gente consegue ver, chega aquele resultado. A gente vê às vezes o jornal noticiando, a vítima recuperando Sim, um lá objeto. no final do âmbito jurídico, né, no final daquela ação penal, aquele indivíduo ter sido recolhido. Né, acaba sendo recolhido e por um laudo nosso. Então isso é muito gratificante mesmo. Sim, não, a gente traz uma autoria, né, a gente traz um nome para a justiça, né? Uma identificação, né? Pessoal, chegamos ao fim do nosso 6º episódio com ciência, identificação e cidadania e, claro, sempre a serviço da segurança e da justiça. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, Débora Iga e Lidiane Oliveira, pelos esclarecimentos sobre os trabalhos de bastidores do NPI e do NPCI e parabenizá-las pela atividade que vocês desempenham, pela notória contribuição, Débora, do NPCI no filtro, na averiguação dessas informações que vão compor o documento de identidade e, consequentemente, Lid, lá também no NPI,
parabenizá-la pelo manejo dessas informações que vão colaborar na elucidação de crimes, no inquérito policial e na determinação de investigações que vão colaborar efetivamente com a prestação da justiça. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.